Olá pessoal, voltamos então com contratos e cláusulas exorbitantes. Na tela aí, agora uma outra cláusula exorbitante que é a restrição da exceptio non adimplenti contractus, que significa, e aqui no caso fala exceptio, mas é escrito exceptio, mas exceptio non adimplenti contractus, que significa exceção ao contrato não cumprido, que tem fundamento aqui lá no artigo, que é o artigo, nesse caso aqui, 78, inciso 5 da Lei 8.666. 78, inciso 15, na verdade. Então, artigo 78, vou botar aqui na caneta, artigo 78, inciso 15 da lei. Então, artigo 78, inciso 15 da lei, que a gente comentou no vídeo anterior, que é a questão do atraso por 90 dias. Então, aqui é a exceção ao contrato não cumprido. Vamos entender o que significa isso? É o seguinte, todo contrato que nós, particulares, celebramos, tem implicitamente a cláusula da exceção ao contrato não cumprido. Contrato que você celebrou hoje, para entrar na academia, para entrar no inglês, para você fazer o curso aqui no Gran Curso Online, todos os cursos, tem lá, exceção ao contrato não cumprido. Você não assina, você não lê, mas ela está implicitamente lá. Que significa, nenhuma das partes contratantes pode exigir o cumprimento pela outra parte se eu não fiz o que me cabia no contrato. Vou repetir. Nenhuma das partes contratantes pode exigir cumprimento da outra parte se eu não fiz a minha parte ainda. Em termos mais claros, se eu estou inadimplente, se eu não fiz a minha parte ainda que me cabia, eu não posso exigir que a outra parte cumpra a parte dela. Eu tenho que ter feito a minha parte contratual para exigir do outro a contraprestação. Isso que se chama exceção ao contrato não cumprido, que está implicitamente em todos os contratos celebrados. Então, se você entrou numa academia, você ficou de pagar um valor e a academia te forneceu o serviço, se você não pagou, não pode exigir que a academia te forneça serviço. Se a academia também, por sua vez, não forneceu o serviço, não pode exigir que você faça a sua parte. Esteja adimplente, cumprida a sua obrigação para exigir que a outra parte faça a parte dela. Durante muito tempo discutiu-se se essa cláusula ela teria ou não aplicação em contratos administrativos, ou então se teria aplicação total quando a falta fosse da administração pública. E o entendimento hoje é esse aqui, ó, que ela tem aplicação. Mas olha só, pessoal, vem para a tela aqui, ó, tem aplicação. Só que a aplicação restrita, olha aqui, ó, restrição da exceção ao contrato não cumprido. Por quê, pessoal? Porque no artigo 78, inciso 5, traz aquele prazo lá de 90 dias em que a administração ela pode estar inadimplente e o contratado não pode falar nada. Por isso que ela é aplicada de forma restrita. Se uma questão falar assim, tem aplicação plena ao contrato administrativo, a cláusula da exceptio non adimplenti contractus? Não, não é plena. Porque se fosse plena, bastaria a administração atrasar um dia no pagamento, no outro dia o contratado já poderia falar, ó, você não fez a sua parte, que era me pagar, então não faço mais a minha. Então não é plena. Agora, e se falar, não se aplica ao contrato administrativo a exceção ao contrato não cumprido? É errado, porque se aplica, só que ela é restrita. Uma aplicação limitada, uma aplicação reduzida, uma aplicação restrita da exceção ao contrato não cumprido. Por quê? Porque o contratado só vai poder fazer uso dela, só vai poder dizer à administração, você não fez a sua parte, agora eu não faço mais a minha, só quando o atraso for por tempo superior a 90 dias. Por isso que ela é aplicada de forma limitada, de forma restrita no contrato administrativo. Entende isso aí? Captou a mensagem? Maravilha, então. Olha só, fiscalização. Artigo 67 até o artigo 71. E é uma cláusula exorbitante, por quê? Porque só a administração tem a prerrogativa de fiscalizar o que o contratado está fazendo. E o artigo 67 a 71 vai regulamentar como que acontece
a fiscalização. E, inclusive, o artigo 67 vai dizer que é dever, leia comigo o artigo aí, ó, abre ele numa outra tela, artigo 67, é dever da administração fiscalizar e acompanhar toda execução contratual, podendo, no caso, contratar terceiros para assisti-la e subsidiá-la na fiscalização. Então, o que a lei coloca? É dever de quem? Da administração, fiscalizar e acompanhar toda a execução. Qualquer questão que falar que é uma faculdade, que ela pode não fiscalizar, vai estar errada a questão, porque ela tem que fiscalizar. Imagina se ela não fiscalizasse. Com a fiscalização que, em tese, já tem, a gente já vê umas obras aí que você não sabe nem como é que a obra foi concluída. Fala, meu Deus, como é que eu estou passando aqui nesse local? Será que não teve ninguém para olhar? E, em tese, teve. Tem uma pista que eu passo lá perto de casa, que é uma rodovia e uma pista que cruza, mas era para ter um trânsito assim, que fluísse no local. Mas para você passar, você passa num semáforo e a outra pista, que é a rodovia, ela é mais elevada que a pista que foi feita. E aí você tem que parar, gera engarrafamento, fala, todo dia eu passo, nossa, como é que não fizeram nivelado isso aqui? Será que ninguém fiscalizou e ficou uma obra ruim? Mas, via de regra, teve alguém fiscalizando, porque é dever da administração fiscalizar e acompanhar. Podendo contratar terceiros para quê? Para assisti-la, para subsidiar. O que é subsidiar? É auxiliar, é prestar auxílio na hora de fazer a fiscalização. Já vi questão que falou assim, podendo contratar terceiro para substituí-la na fiscalização? Não, substituir ela não pode, é dever dela fiscalizar, viu, pessoal? E um detalhe, a lei permite lá no artigo 9, junto com o artigo, que é o artigo 13, artigo 9 que vai permitir, junto com o artigo 13 da lei, que o autor do projeto básico executivo seja contratado como consultor ou técnico na função de fiscalização. Então, aquele que fez o projeto lá da licitação, como regra, está impedido de participar na hora do contrato. Ele não pode participar da licitação e ser contratado para executar o projeto que ele fez. Mas ele pode ser contratado como fiscal do contrato, auxiliando a administração, subsidiando ela na fiscalização de uma obra que ele fez o projeto, então nada mais indicado do que ele mesmo para auxiliar na fiscalização. Entende isso aí? Então, pessoal, é dever dela fiscalizar. Outro ponto que o artigo fala é que o dever da administração de fiscalizar a execução do contrato não retira do contratado toda a responsabilidade pela execução contratual. É dele a responsabilidade. O fato dela estar ali fiscalizando juntamente com ele não vai afastar ele da responsabilidade, não. É ele que vai ser o responsável por eventuais danos que aconteça à população, eventualmente. Lembra quando teve a Copa de 2014? Teve um jogo lá em BH, Belo Horizonte, e no dia do jogo, uma parte de um viaduto desabou, caiu no chão, até matou pessoas, esmagou carro e ônibus que estava debaixo. Naquele caso ali, certamente tinha alguém da administração fiscalizando. Mas os danos que aconteceu ali à população, aos prédios vizinhos, a quem morreu, será tudo de responsabilidade do contratado, que a lei fala. O dever da administração de fiscalizar e acompanhar não retira do contratado toda a responsabilidade pelos eventuais danos ocasionados. Fechado? Pessoal, nessa parte aqui de fiscalização, a gente está aqui no artigo 67 a 61, temos que falar, bota uma folha em branco aqui para mim depois, produção. Então, nessa parte aqui a gente tem que falar da fiscalização e como é que ficam os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais da execução contratual, que está no artigo 70 e artigo 71 da lei. Então, olha só, vem aqui com a gente, ó. Em relação aos encargos do contrato, que tipo de encargos? Encargos fiscais, encargos trabalhistas e os encargos comerciais.
comerciais. Pessoal, via de regra, de quem que é a responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, dos tributos, dos encargos trabalhistas de pagar os empregados e dos encargos comerciais, dos outros contratos que o contratado tem que fazer de comprar material, comprar tijolo, comprar cimento, comprar seja lá o que for, para empregar na obra ou no serviço, esses encargos comerciais. De quem que é a responsabilidade? É do contratado ou é da administração pública, hein? De quem que é essa responsabilidade? Isso, responsabilidade é de quem, pessoal? Ela é do contratado. Contratado. É o contratado quem terá a responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais. O artigo 71 fala expressamente isso, que os encargos são de responsabilidade do contratado. Os encargos fiscais, trabalhistas e comerciais, é dele a responsabilidade. Fechado? Cuidado que o artigo 71 vai atribuir de forma direta uma responsabilidade ao contratado. Que tipo de débito é esse? Que são os encargos previdenciários. Então a lei fala, olha aqui, ó, que os encargos previdenciários, que o contratado e a administração, então nesse caso aqui, a administração pública tem responsabilidade solidária com o contratado. Professor, para que tão grande assim? Para você enxergar e você não esquecer, pessoal. Então, cuidado, ó, porque o único tipo de encargo que a lei colocou expressamente, que é de responsabilidade do contratado, junto com a administração, é o encargo previdenciário e é responsabilidade solidária da administração pública. Então, nesse caso aqui, encargo previdenciário é expresso, viu, pessoal? E quando fala em responsabilidade solidária, quer dizer o seguinte, os dois são responsáveis do mesmo nível, tanto o contratado quanto a administração pública. É o único tipo de encargo que a lei colocou que é de responsabilidade, nesse caso, do contratado e também da administração pública. Fechou? No entanto, pessoal, nós temos aí a jurisprudência do TST e a jurisprudência do STF. A jurisprudência do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, sempre que julgava ações trabalhistas de empregado de empresa terceirizada, porque na terceirização eu tenho a administração pública, uma empresa, que é a empresa de terceirização, e o empregado, que está lá embaixo. Quando a empresa de terceirização não paga o empregado, ele entrava com ação pedindo que a administração pagasse na justiça trabalhista. E a jurisprudência trabalhista sempre foi que a administração teria responsabilidade pelos encargos trabalhistas, quando o contratado não pagasse. Ou seja, bastaria o contratado, a empresa terceirizada não pagar, poderia demandar isso da administração pública. E sempre foi assim. Tanto é que temos lá no TST a súmula, que é o enunciado 331, que só fala de responsabilidade na terceirização da administração pública e atribuir essa responsabilidade direta à administração. Só que em 2016... foi proposta uma ação no Supremo Tribunal Federal, que foi a ADC número 16, Ação Declaratória de Constitucionalidade, para que o Supremo dissesse, olha assim, o artigo 71 da lei, o que ele quer dizer realmente? Porque o artigo 71 fala expressamente que os encargos são de responsabilidade do contratado, inclusive trabalhista. E a jurisprudência do TST, contrariamente à lei, fala que é do contratado, e o Supremo julgou e falou. O Supremo julgou e disse, olha, o artigo 71 da Lei 8.666, ele é constitucional sim.
E o que esse artigo quer dizer é que são de responsabilidade do contratado os encargos, inclusive os encargos trabalhistas, que a lei não teve intenção de jogar tais encargos para a administração pública, não. É do contratado essa responsabilidade. E você não poderia transferir tais encargos para a administração pública. Só que alguns julgados depois houve uma relativização dessa posição, na qual foi admitida a possibilidade de, se a administração tem um dever de fiscalizar o contrato e ela não fizer a fiscalização dos pagamentos trabalhistas, aí ela pode ser demandada pelo empregado. Ela terá, nesse caso, então, responsabilidade pelos encargos trabalhistas, caso ela não faça a fiscalização, certo? E isso foi julgado várias vezes, e teve inclusive um julgado do Supremo, que ele foi um julgado relevante, e para quem gosta dos números dos julgados, temos aí que foi, no caso, o RE, que é o recurso extraordinário, 760.931, que falou então que a administração pública teria uma responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas. E mais, sendo ônus do próprio empregado, provar que a administração não fiscalizou, viu, pessoal? Então, aqui no caso, tem duas condições. Primeiro, tem que cobrar, é do contratado. Se ele não pagar, eu posso cobrar da administração, com duas condições. Se provar que ele não fiscalizou, que ela não fiscalizou, e é ônus do empregado ainda fazer essa prova. Ele que vai ter que provar que a administração não fez a fiscalização. Agora, se todo mês que ela vai pagar, ela fala, contratado, vou te pagar esse mês agora de março, de abril, esse mês, me mostre os recibos que você pagou mês passado. Apresenta os recibos, ela vai lá e paga aquele mês. Se ela está fazendo uma fiscalização ali frequente, não tem como cobrar. Se o contratado no mês seguinte não pagar, não tem como cobrar isso da administração pública. Resumindo aqui para você, como é que fica? Pessoal, olha só. Então, a ideia aqui é, a sua primeira resposta para a prova qual que é? Primeira resposta, os encargos do contrato são de responsabilidade do contratado. Encargo fiscal, encargo trabalhista e encargo comercial. Sua segunda resposta para a prova, encargo previdenciário é de responsabilidade solidária da administração pública. Responde juntamente com o contratado. Quanto aos encargos trabalhistas, você vai responder em prova que a administração pode ser demandada para pagar o encargo trabalhista se, primeiro, cobrou do contratado e ele não pagou, e para cobrar da administração, tem que, por isso que é subsidiária, por isso, primeiro do contratado e depois da administração, responsabilidade subsidiária. E ainda tem que provar a culpa dela em não fazer essa fiscalização dos pagamentos trabalhistas. E é ônus, é dever do contratado provar essa falta de fiscalização. Aí sim, ela pode ser demandada a pagar os encargos trabalhistas da relação contratual. Fechou, pessoal? Então encerramos aqui cláusulas exorbitantes. Até mais.